Feito! E pessoa errada, mas aqui é o Sem Classe Podcast. E hoje nós vamos tratar de um assunto que rola muito na boca dos brasileiros e também dos estrangeiros, principalmente quando tem um atleta muito importante ao qual resolve se contundir perto de jogos importantes. Mas isso não vem ao caso. Hoje nós estamos aqui comigo, que sou o Gerson, e com o Igor. Opa! E aí, saudades do Paulo Brito narrar Grenais que meu time perdia. Quer saber? Foda-se o Brito. Talvez, provavelmente, isso seja o mesmo que o 12 pensa, tirando o fator de que, Deus do céu. Sou mais um manhago. Todo mundo é mais um manhago. Mas ele dá sorte. Mas hoje nós vamos falar sobre futebol. E o que você achou da Superliga? Foi interessante ou não? Bom, digamos que ao mesmo tempo que não é da nossa conta, é bom que não tenha acontecido. Assim, se tivesse acontecido, teria muito a nossa conta, porque primeiro que o futebol ia ter acabado. Do jeito que a gente conhece. Ainda bem que não acabou, mas foi interessante os jogos entre Chelsea e Real Madrid. Ah, é mesmo, eles não jogaram pela Superliga, né? Ela não existiu, né? Aí eu lembrei. Pois é, né? Florentino Pérez. Ah, nem assim seu time ganhou. É isso aí. Chupa Real Madrid. Até hoje eu ainda lembro do pênalti em cima do Ramiro. Foi pênalti, sim. Ah, cara, para único, pô, pra que abrir a barreira? Oh, desgraça. Mas é isso aí. A gente vai falar sobre o futebol, né, Gerson? Mais focado aqui nos nossos lados sul-americanos aqui. Mas aqui tem mais lama, né? Aqui tem Hulk. Tem Hulk. Aqui tem Iago Pikachu, que tá jogando um bolão no Bahia. Ou não. Não, pera, no Bahia não. Tá jogando no Fortaleza. Tem o Marinho, tem grande Marinho. Marinho que se contundiu ontem, na verdade, como hoje é sábado, né? E vocês estão vendo no sábado, mas na sexta-feira a gente tá gravando. Ontem o Marinho se contundiu, teve que sair do jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhando de 3-2 e, né? Pasmem, o Santos está por uma derrota de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Esse é o grande Santos, meu grande Santos, de Pelé, Zito, e o cara que se lesiona antes dos jogos importantes. Mas a gente queria falar sobre o futebol brasileiro num quesito assim mais crítico, né? Porque a Superliga, apesar de até acontecido já faz algumas semanas, ainda é muito recente. Né, essa questão, né, do meu Deus do céu, olha só que pânico, o futebol quase acabou, né, tava num apocalipse praticamente, e isso chamou muita atenção da gente, né, porque a gente começou, a minha impressão, claro, o futebol ele ainda ele tem a sua força, mas eu senti que agora meio que deram mais atenção, né, ao futebol, porque no domingo dessa semana, na semana passada, teve os protestos no jogo entre Manchester United e Liverpool, né? Foi adiado, inclusive, o jogo, e os protestos foram contra a família que era dona do clube, né? Do United, né? Porque, né? Pô, como é que os caras aceitam uma proposta dessa sendo que atropelaram toda a história do clube? Mas o que foi engraçado é que, assim, a gente vê, assim, de distância rindo, mas é muito engraçado de como que o futebol europeu funciona e aqui não funciona, né? Aqui funciona de uma maneira muito diferente e muito caótica, né? Porque essa questão de família dona de clube, aqui no Brasil, por exemplo, teve, mas, assim, não é uma coisa que a gente diz, nossa, família Williams é a dona lá do Inter. Não tinha isso, né? É um pouco mais confuso que isso, né, Gerson? Sim, inclusive
recentemente teve a compra do Bragantino, que veio o Red Bull Bragantino sendo a promessa do time. E, bom, apresentou um time bom, foi desenvolvendo, mas demorou muito para entrosar. Demorou. Inclusive, né, dá até para falar que assim, o Bragantino, a questão do Red Bull, ela já é um projeto que não só se era da Europa, mas também de outros países. Aqui, por exemplo, o Brasil já tinha, na verdade, o Red Bull Brasil já existia, né, que era o RB Brasil, só que não funcionou e eles trocaram pro Bragantino, que já tinha... Eu acho que o Bragantino, no caso, ele só tinha uma cara mais de... Cara, é um time que dava pra fazer um A e B, né? Enquanto o RB Brasil, tu tinha que construir um time do zero. O Bragantino já não é tudo isso, né? Mas essa iniciativa do Red Bull já existe lá em Nova York, né? Tem o time, o Red Bull New York. Tinha também na África, se eu não me engano... Eu acho que é na Angola, na Nigéria, na verdade, tinha um time do Red Bull, só que não funcionou, né? Só que em outros lugares do mundo a projeto Red Bull tá funcionando, assim como no Brasil. Mas o que é interessante é que a gente vê um projeto do Red Bull dando tão certo, a gente vendo times que estão aí há anos, centenas de anos aqui no Brasil, e parece que não encaixa, né? Não encaixa mesmo com a quantidade de torcedor, a quantidade de história. Parece que o futebol, às vezes, brasileiro é meio amador, né, Gerson? Sim, de fato. E muitas vezes acaba se perdendo. Mas eu tenho uma listinha aqui. Tem o Bragantino, o RB Leipzig, o Red Bull Salzburg, o New York Red Bull. São esses. Exato. E os outros eu acho que foram que eu disse que falharam assim, nesse projeto, né? Mas nessa questão de administração, que, né, ficou bem claro que o Red Bull Bragantino está indo muito bem por essa questão de administrar, e até de projeto de futebol, se tu parar pra pensar, né? Porque é incrível, né? Tu vai vendo os jogadores do Bragantino, você vai lá, você vê Léo Ortiz, você vê, né, um jogador que, não sei se como vocês veem, como tu vê, né, até já entregando o que todo mundo já sabe praticamente, né, os nossos times, eu sou gremista, o Gerson é colorado, né, então a gente vai evitar o máximo possível falar sobre o Grenal, senão isso aqui vai ser uma sala de redação 2.0, só que só o Cacalo e o Kenny Braga, né, então não dá pra fazer isso não. Mas falando sobre isso, eu não sei se tu tem boas lembranças do Léo Ortiz do Internacional. Na verdade, eu não lembro. Aí, ó, grande Léo Ortiz aí. Muito lembrado pela torcida. Jogou a segunda divisão com o Internacional. Mas você vê peças do Bragantino que alguns se encaixam, mas antes a gente nunca ouviu falar, né? O próprio Claudinho, que foi revelação do Campeonato Brasileiro passado, que era 2020, mas acabou terminando em 2021, é um negócio inacreditável, né? Porque é um jogador que era do Corinthians, o Corinthians dispensou sem dar muita atenção, aí vem o Bragantino, compra o Claudinho e transforma nele na grande peça-chave do time. Enquanto tá aí o Corinthians sem conseguir engrenar, com vários jogadores na base, vários escândalos políticos, e enquanto tá lá o Bragantino, que gasta muito, mas gasta direito. Acho que é o único gasto que não dá pra dizer que é questionável é o do Arthur, que era jogador do Bahia, que foi pro Bragantino. Mas tudo isso que eu queria falar era mais pelo caso da administração do futebol brasileiro, né? A gente tem exemplos horríveis, né, ultimamente, de clubes que só estão se afundando e afundando mais em dívidas, se afundando mais em crises de futebol mesmo. O próprio Santos, que a gente citou, né, o Santos que há meses atrás estava na final da Libertadores e agora está quase caindo para a segunda divisão do Paulistão. Saudades, né,
Saudade, Soteldo. O Soteldo, e ainda tem jogadores ainda que são bons, que são úteis nesse time. Né? O Felipe Jonathan, o próprio Marinho, que agora tá machucado, o Lucas Braga, jogadores que são bons, mas sei lá, eu acho que a crise, né, interna do Santos consegue ultrapassar a qualidade dos jogadores, né? E isso não é algo anormal no futebol brasileiro. A gente tem vários exemplos, né, Gerson? Como? Desculpa, eu tô meio perdido. Não, tem vários exemplos de times que, mesmo com a sua história grande, eles não conseguem superar, e muito por causa da crise interna, né? Você pode falar de Vasco, Cruzeiro. O Cruzeiro que, porra, tinha passado de 2 Copas do Brasil consecutivas, mas o plano deles era horrível, né? Era tentar ganhar a Copa do Brasil para ter dinheiro no final para conseguir pagar os jogadores que eram pressionados. Para a próxima Copa do Brasil para pagar de novo. Exato, sempre correndo contra o tempo. Né? A gente pode até citar o próprio Vasco, né? O Vasco que não tem uma... Nunca tá bem, né, Gerson? Exato. Vasco que o Igor tem o melhor guia de como afundar um time do PES. Exato, você deixa ele negativo no fim do ano, mas você ganha a Libertadores do PES. Só que você tem que ganhar, você não pode perder, senão você vira um Vasco de verdade. Eu sou o Vasco malandro que a torcida e a diretoria queria que existisse, mas não existe, né? Não dá pra fazer um time bom, né, com Leandro Castan na zaga. Tudo bem que o Corinthians foi campeão mundial, mas aquilo foi uma exceção, né? Então, essas coisas que é muito engraçado, porque não funciona, né? Porque até gostaria de perguntar para ti, Gerson, nessa questão de dívida, quem é o time que mais vai gastando no ano e vai se endividando e chega nessa lista de time que praticamente está quase vendendo o clube, de tão endividado que está? Esta bela lista. É legal saber que o Inter tá no top 5. O primeiro colocado é o Atlético Mineiro, com 1 bilhão e 200. E assim, vale ressaltar que o Atlético Mineiro, ele tem esse 1 bilhão e 200, só que ele tem um patrocínio aí de um grupo de investidores, só que aquela coisa, em algum momento eles podem sair. E aí o Atlético, ele herda essa dívida aí. Verdade. E o Cruzeiro, com 962,5 milhões, tá tentando chegar no Atlético Mineiro. É assim, gente, é assim. Competitividade até nas dívidas. Rivalidade regional é isso aí, gente. Corinthians, com 949,2 milhões. E em seguida... André Sanches. Em seguida, Botafogo, com 946,2. E o Inter, com 882,9. Nosso querido endividado, Vasco, com 830,6. Flamengo, o bicampeão brasileiro, com 680,8 milhões. Fluminense com 649,1. São Paulo com 557,1. Palmeiras, 565,2 milhões. Nem Leila adiantou. Nem Leila. Santos. Crefisa, será que passa no cartão de débito ou crédito para pagar o salário do Felipe Melo? Primeiro pago o SPC e depois a gente conversa. E depois vem Santos e Grêmio na sequência. Bragantino, 16º. Eu tenho orgulho de falar assim na lista que o Grêmio, apesar de estar em 12º, é o time que tem menos dívida, né? Porque o nosso grandíssimo superávit, né, Romildo Bolzão, senhor do superávit, consegue transformar esse time em um time bem econômico. Título? Deixa pra lá. Mas, né, futebol bom? Tamo indo, né? 8-0 no Aragua. O Aragua. Um dia vai. Um dia vai. Então, é isso aí. Mas eu acho engraçado que nessa lista, né, o Bragantino é o 16º com 144 milhões de um clube que, de um dia pra noite,
gastou uma grana imensa para gastar em jogadores novos. Tipo assim, 144 milhões. Bragantino, que é um time que estava na Série B faz um tempo, assim, do nada, pum, 144 milhões de dívida, um bom time, e já está em 16º na pontuação, vamos dizer assim. Se é que isso aí é um bom exemplo. É que esse eu acho que é o ponto sobre o quão o Bragantino é melhor do que a RB Brasil, porque é muito difícil tu ter história, torcida e jogadores que queiram vestir a camisa. Então, tipo, tu pega um time que tu tá fazendo do zero, por exemplo, vai ser muito difícil, porque a torcida não vai querer ir, porque talvez a curiosidade do início, mas depois acaba morrendo. Aí tu pensa, pô, então pelo menos talvez o pessoal vá querer jogar, mas pô, é um time novo, tá começando agora, não sei como vai ser. Aí sempre vai ter muitas dúvidas sobre um time que tá começando agora, sabe? Aí tu pega um time que já tem camisa, já tem torcida, já tem seu lugarzinho pra jogar. É mais fácil. Bem mais fácil. É bem mais fácil. E assim, o Bragantino, apesar de não ser gigante, ele tem uma certa história a respeitar. Pô, é time que revelou o Luxemburgo. É bom ou ruim essa história? Por um tempo foi boa. Agora, né, é só ver aí o que o Luxemburgo apresentou. Deu várias histórias boas, assim, o Bragantino com a revelação do Luxemburgo lá na década de 90. Mas o Bragantino tem a sua importância no cenário, mais no cenário do Campeonato Paulista, mas tem a sua importância. E aí é quase como se fosse jogar modo carreira de FIFA, né? Você pega lá aquele time da 4ª divisão do campeonato inglês e vai levando. Mas no caso do Bragantino nem era um caminho tão rápido, nem é um caminho tão longo a percorrer. Então foi bem interessante. Foi bem. Não é cena, a gente foi bastante esperta da Red Bull ter trocado o plano. Mas ainda falando sobre essas dívidas, né? Vendo assim, é interessante, né? Porque já dá para dizer que já dá para ver quais são os próximos rebaixados, né, dos campeonatos brasileiros. Claro, o Atlético Mineiro dificilmente vai ser rebaixado. Eu posso até estar errado, porque pode acontecer alguma coisa de errado no meio do caminho, né? O Inter de Ajá já foi rebaixado, sendo líder do campeonato há muito tempo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas eu acho que o Atlético Mineiro não vai ser rebaixado agora, até que tem um time que se sustenta assim no campeonato. A Cruzeiro já foi embora. Rebaixado, não. Eu acho que dá, tipo assim, ó. Cruzeiro foi. Colocamos um papel. O Atlético Mineiro, ele não vai. Ainda mais porque, Deus do céu, eu tô com muita vontade de ver se o Lomba vai segurar ou não uma bucha do Hulk. Mas, tirando isso, o Cruzeiro já foi. O Corinthians, se tiver pra ir, rola um tapetão. Sim, aquele bem arranjado. O Botafogo, ele tem uma sorte que, assim, eu não entendo até hoje. Eu acho que faz, tipo, mais de uma década que era pra eles terem caído, mas eles estão sempre ali. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. E no final não cai. E o Inter é questão básica de estar sempre assim, né? O Inter pode usar carta. O Inter pode usar carta, mas eu já caí. Sabe? Tipo, eu já caí, eu já paguei meu pecado. Né, mas sei lá, eu acho que o Inter foi esperto, ele pagou o pegado antes da bomba estourar, porque a dívida que o Pífero fez no clube foi grande, porra, extremamente grande, mas não chega nem aos pés do que agora essa direção ela herdou do Medeiros, né? Então toma cuidado, né, Inter, paga as contas, por favor, aí, para de contratar esse guerreiro aí se não tem dinheiro. Né? Vamos lá. Dependendo do Guerreiro vai. Se depender do. Como é que é o nome? Do cara que cuida do contrato dele. Do empresário.
Se depender dele, ele vai. Ele vai até pra Alianza Lima, inclusive. Ou pro Boca Juniors. O ataque da terceira idade. O ataque do Boca. Tevez, Guerreiro. Daqui a pouco eles tiram o Riquelme da aposentadoria também. Mas aí. Não quero nem ver. Não quero nem ver porque eu tenho estresse pós-traumático com esse tal senhor chamado Riquelme. Mas o Vasco da Gama já foi rebaixado. Na verdade, o Vasco da Gama, ele é um curioso caso de ele já estar rebaixado quando começa o campeonato. Né? Então. Verdade. Mas ele não foi rebaixado em 2019, nem em 2018. Não foi, não sei como não foi, mas não foi. Sinceramente, provavelmente nem eles sabem como não foram. Pois cara, não tem... mas temos Germancano. Mas vocês têm o Castan na zaga. Mas a gente tem aqui o Thales Magno. Cara, o guri não joga mais. Ele cansou mais rápido que o Luan. Né? Então fica complicado defender. Né? Então, aí tu vê o Flamengo não vai. O Flamengo, talvez, o que pode acontecer com o Flamengo é que ele vai começar a gastar tanto e vai esquecer de pagar. Talvez se a administração começar a ficar muito ruim, né, não consultar o que o Bandré de Melo fez na época de vacas magras do Flamengo, onde o Flamengo só pagava a dívida e trazia uns jogadores que eram bons, entre aspas, né? Contando que não aconteça isso, o Flamengo tá muito, mas muito bem. Então eu não acho que ele vai cair. O Fluminense ele chegou muito perto de ser um Botafogo, mas agora com esse eu vejo futuro com o Roger Machado. Só falta paciência com o cara. São Paulo é um caso da parte onde ele eu acho que às vezes eu acho que os números do São Paulo estão errados. Eu acho que a conta é muito maior do que está nessa lista. A impressão que dá é essa. A impressão que dá é que o São Paulo tem muito mais dívida, mas alguma coisa acontece, é perdoado por coisinha tal, chega um dinheiro fora aí que ninguém sabe de onde vem. Não foi São Paulo que estavam quase dizendo que estava tendo sonegação de imposto? Sim. Eles contrataram um pato na época. Nossa, nem me lembro. Inclusive, alô, Pato, na Disney, entrou no Orlando, tá jogando no Orlando City. Ele disse que ia se aposentar e... Mentira, eu só não gosto de chegar no Brasileirão. Ele tá jogando lá tá jogando só nos Estados Unidos. Mas... Dá pra ver aqui, do top... Acho que o top 4... Quem entrar no top 4 já dá pra ligar o alerta que vai cair. Ok, o Atlético Mineiro pode ser uma exceção? Pode ser, mas... Não sei. A MSI já patrocinou o Grêmio foi baixado. A MSI foi lá e patrocinou a Kia lá, não sei qual é o nome da empresa direito que contratou o Tevez pro Corinthians, patrocinou, foi embora, o Corinthians é baixado. Então esse negócio de se investir dinheiro tem que ser igual ao Bragantino, você vai investindo, mas você sabe o que vai acontecer, você tem profissionais, porque a gente não pode esquecer que o Bragantino subiu para a Série A com Antônio Carlos Zago sendo técnico de futebol. O cara é ruim? Não, ele não é ruim. Ele é um técnico que, se você dizer A e B, ele vai fazer A e B. Mas o cara que fala A e B para o técnico tem que ser bom. Não é esse pessoal aí que contrata o Vanderlei Luxemburgo e diz assim, tira a gente do rebaixamento. Como? Não sei. Aí não tem como. Aí é empurrar de barriga o problema, e aí chega lá, a água bate na bunda e os caras não sabem mais o que fazer. Enquanto isso, eu pensando, eu esqueci que esse ano vai ser épico. Como é que vai ser épico, Gerson? Tem muita Lisca na Série A. Lisca na Série A. Atlético, o América Mineiro, o América Mineiro agora é maior que o Cruzeiro, gente. Eu estive vivo para falar isso. Inclusive, eu sou Lisca doido. Nesse domingo eu vou assistir o jogo entre América e Cruzeiro. Quero ver muito o que o América vai aprontar nesse jogo de volta, que inclusive só precisa empatar de 0-0. Não precisa nem empatar. Só precisa empatar, ganhar de 2-1. Vai ser igual o jogo do América e o Inter, então. Mas eu não sei. O lamento debaixo do braço e o Cruzeiro fazendo igual o Inter do
Pô, mas eles se retrancaram. Enquanto Chuveirinho, isso, eu tô pensando, Chuveirinho. sério? Sério que tu achou que não iam se retrancar? A vantagem é deles. Pois é. Abel ficou estressado por uma técnica que ele usava há muito tempo atrás. Viu como o Barcelona se sentiu, Abel? Agora tu sentiu o gosto. Foi assim. Foi assim que Raikkonen se sentiu. Pimenta mas... nos olhos dos outros é refresco, ué. Pois é. Mas a gente queria falar mais de tópicos do Brasil e numa questão assim do Brasileirão que vai acontecer quando começar esse Brasileirão, que daqui a pouco tá chegando, que é essa questão da base, né? Porque você vê um Fluminense que investe muito na base, investe muito, né? Monta um time bem bom na base, bom, pelo menos na Libertadores tá bem, né? Apesar de passar pelos perrengues, inclusive eu acho que tirando os times, acho que de todos os times, eu acho que o Fluminense ele vai sair dessa, se conseguir se classificar, vai sair muito forte dessa fase de grupos, porque pô, só pegou pedreira. Ontem, na quinta-feira, pegou um time encardido do Júnior Barranquilla, que a arbitragem protegeu aquele time e eles conseguiram arrancar o empate. Se o Fluminense passar, ok, pode ser eliminado às oitavas, mas se passar, vai ser aquele time de Libertadores encardido que pode chegar numa final e abocanhar uma Libertadores. Então, quem sabe seja esse o ano que o Fluminense vai tirar a virgindade das Américas, vamos dizer. Não vai ser mais virgem das Américas o Fluminense. Mas nesse negócio de jogadores de base, né, já vocês, né, torcedores de Grêmio, de Inter e de outros grandes, se preparem, pois seus melhores jogadores talentos, menos no Flamengo, mas os seus jogadores prodígios da base vão sumir. Pelo amor de Deus. Vão ser vendidos para algum time russo, para algum time meia boca da Europa. Caio Vidal não devia ter feito gol de bicicleta, porque agora você vai para o Shakhtar Donetsk, é foda, o ucraniano é foda de falar. Daqui a pouco vai sair os jogadores aí. E, inclusive, Gerson, tudo. Qual é a graça? Ok, precisamos de dinheiro, mas pra que vender tão rápido? É o mesmo que perguntar para que comprar. Porque esse fluxo entre esses jogadores acaba trazendo o óbvio. Nós temos que pagá-los. Então, de onde a gente vai ter um salário tipo para um Tyson? Bom, demitindo os funcionários. Exato. E assim, nada contra, sim, Miguel Angel, mas o Tyson tá ali. Usa, pelo amor de Deus. Só pra lembrar, o Tyson não pode jogar no Campeonato Gaúcho. Mas na Libertadores pode. Ah, pode, ou pode. Não, é que, assim, gente, vocês têm que lembrar do jogo da Libertadores, sem ser esse com a Olímpia que teve, o jogo anterior. Eu conversando com o Igor sobre a primeira vez que eu agradeci ao Zé Gabriel. De tanta gente para substituir, o Miguel Angel queria que as duas últimas fossem Marcos Guilherme e Praxedes entrando. Praxedes. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. Você tá lá ganhando de 4-0 do Deportivo Táchira, por que não, né? Por que não colocar Praxedes, Marcos Guilherme? Ontem mesmo, no Araguas, o Grêmio tava ganhando lá, chegou o segundo tempo, 6-0 no primeiro tempo, chegou o segundo tempo, os caras tiraram o Diego Souza, colocaram o Thuram, tiraram o Ferreirinha e colocaram o... Eu esqueci o nome da base, o Guilherme... Não é o Guilherme Guedes. Então, é daí que eu lhe pergunto, se é pra botar Marcos Guilherme e o Praxedes, por que não colocar o Tyson? Porque o Tyson é velho de guerra, né, meu filho? Então, mas já era segundo tempo, acabando o jogo, já tinha 4 gols, já tava guardado já.
Não, pela grana que foi investida no Tyson, tinha que entrar desde o início. Você pra jogar. Qual foi a reestreia do Tyson? Foram 15 minutos contra o Deportivo Táchira, 4-0, nem tocou na bola, porque o Táchira entrou num ferrolho para não tomar mais gol. Aí fica complicado dizer, minha reestreia foi legal. Não foi um 6-1 contra o Olímpia, onde eu joguei bem pra caramba. Fica complicado, assim. Mas continua com esse negócio dessa questão da base, né? É interessante esse negócio de pagar por jogadores que são caros, bastante caros, e talvez nem vão retribuir muito com o time ao invés de usar a base. Porque, por exemplo, o Grêmio queria contratar o Douglas Costa. Inclusive não vai acontecer, mas... ok, eu entendo. Douglas Costa é um investimento, dá para entender, ok. Rafinha é um investimento, questionável? Eu questionei, porque o Wanderson estava jogando muito bem na lateral direita do Grêmio e... Ok, o Rafinha entrou para desenvolver esse guri. Só que assim... Sei lá, você vai lá, você contrata um Tyson, sendo que você tem jogadores de ataque e já tem o Guerreiro. Aí vem o Yuri Alberto. Yuri Alberto, quem mais é o atacante? Tem o Pegou também, né? Tem o Pego, tem o Galhardo, tem o Yuri Alberto, tem o Guerreiro, tem... Agora o Tyson. O Tyson agora. Pois é, e tipo, você bota o Tyson, tá, ok, o Tyson é o Tyson. Nem devia eu estar falando sobre o Tyson, porque eu não sou colorado e não sei como é que é o sentimento do torcedor com o Tyson. Mas, cara, se você coloca o Tyson, você tem que vender alguém. Eu não vou vender o Guerreiro, mas eu vou vender, sei lá, o Peglow. Esse cara aí, se ele ficar... valeria a pena, hein? Ó, gente, não querendo falar nada, mas ó, eu apoio. Mas peraí, tu não apoia ele continuar no time e ele, sei lá, vai que ele dá certo? O Peglow não tanto. Ele teve bastante oportunidade, só que é tipo... Eu mostrei que eu posso jogar, só que nas horas importantes eu pipoquei. Mas é porque ele é moleque, né? Sim. Mas tem que botar o guri pra jogar, tem que se acostumar com o cenário, né? Então faço o que fiz com o Sarrafiore, empresta. Apesar de eu achar até hoje que emprestar o Sarrafiore não foi uma boa ideia. Podia ter posto ele pra jogar no próprio time, mas... se já pagam o que tem que pagar pro guri, então pelo menos põe pra jogar. Pois é, e aí tu vai lá, tu contrata o Tyson, e aí você vai vender quem? Você vai vender o Peglo, que talvez vai dar certo, pra se abrir espaço pro elenco, sendo que tem jogadores que dá pra vender. E aí, cara, isso é exemplo do Inter, e o Inter tá tudo bem, ok, você vai vender o Peglo, o Inter dá um jeito, tem o seu esquema, o Ramires é inteligente, ele vai conseguir fazer alguma coisa interessante. Agora, vamos pensar, sei lá, no... O Grêmio não acho que também não, porque o Grêmio até que usa bem a base. E agora com a saída do Renato, vai usar bem mais a base do que antes. Verdade. Mas por exemplo... Ferreirinha? O Ferreirinha. Sim, tipo assim, você vai vender o Ferreirinha... Não vou vender o Ferreirinha. O Ferreirinha vai ficar porque quem vai sair é o PP. O PP já tá praticamente indo pro Porto. Ele não joga desde a final da Copa do Brasil. Já deu a morta que não vou jogar. Tipo, jogar futebol mesmo, porque os outros foram só participações no campo ali. Na verdade, ele jogou, o último jogo que ele jogou mesmo foi um Grenal. Acho que ele quis jogar, foi um Grenal. E depois ele cansou de jogar, e aí nunca mais. Mas já tá essa aí à venda. E aí tem o Ferreirinha como lugar. Mas, sei lá, vai citar o próprio Corinthians. O Corinthians, ele não tem ninguém. Ele não tem... Tipo, o Corinthians vai ser o primeiro time da Série A, pelo que estou dizendo, vai ser o único time da Série A que vai começar o campeonato e não contratou ninguém. Ninguém. O Corinthians não contratou ninguém para essa temporada. Então tá usando o que tem e a base. Aí você tem lá no elenco, você tem Gil, você tem Gemerson, que são... O Gil já é questionável, a torcida questiona ele. Você tem o Jô, que é questionável, né? O Jô. Você tem o Fábio Santos, lateral esquerdo, que jogou no final do Campeonato Brasileiro, mas agora
dá pra ver que a idade tá pegando nele. E você tem vários jogadores na base. O que você vai querer vender? Os jogadores da base. Tá, mas e os veteranos? A gente não vai conseguir uma moeda de troca. Ok, mas são um peso. O salário é muito alto. O que o Jô ganha pra ele não fazer nada... Cara, olha, não sei se tu viu nos replays, nos melhores momentos, ou alguém que ouviu, pode até falar, o que ele jogou contra o Peñarol. O Léo Natel, que não é um bom jogador, que fez um cruzamento, o Jô, ele conseguiu, ao invés de chutar pra dentro do gol, ele devolveu a bola pro Léo Natel. Cruzamento pra dentro da área. Ele devolveu a bola pro cruzador. Atacante, centroavante, matador. Jogou em time grande, jogou na seleção brasileira. Ele devolveu a bola pro cruzador. Jogou no Inter, jogou no... Cara, ele é ídolo da torcida por causa daquele Campeonato Brasileiro de 2017. Não tem mais espaço. Aí, ao invés de vender ele, dar um jeito de, sei lá, cara, mano, vai para outro time, tenta esse raca aí em outro lugar. Não, mantém ele. O Gil não dá mais pra jogar no Corinthians. E aí, tem guri pedindo passagem pra entrar e não consegue. Aí os jogadores da base, ou eles são emprestados e nunca são utilizados a ponto que ele volta pro Corinthians e é automaticamente vendido. E aí fica esse negócio de... E o Corinthians é o caso mais grave, que é assim, jogadores que acabaram de despontar em sub-20, sub-19 já estão vendidos. Eles não jogam mais. Eles não jogam. Isso até aconteceu, inclusive, com o Grêmio, com o TT, mas aí o TT é um caso à parte, né? Porque ele queria jogar e o Renato não queria deixar. Mas no Corinthians, o cara nem consegue pedir uma chance, porque ele simplesmente é vendido antes, né, Gerson? Então fica complicado essa situação. Sim, as dívidas acabam crescendo mais ainda com os técnicos gringos. Exatamente. Outro ponto que... Tem que lembrar que, assim, demorou bastante pro... Ou melhor, já foi pago o que se devia pro São Paulo? Pra quem? Pro Santos? Nunca vai ser pago. Meu Deus do céu, coitado. O Santos nunca vai pagar o São Paulo. E o São Paulo tá nem aí, o São Paulo tem dinheiro. O São Paulo nem tá preocupado com a dívida do Santos. Dá pena disso daí. Mas é um bom ponto, porque assim, já falando de Santos, temos o exemplo do Ariel Roland, que é técnico argentino, que inclusive jogou naquele, inclusive foi o técnico que treinou aquele Independiente que ganhou do Flamengo em 2017 na final da Sul-Americana. Foi contratado para o Santos, com o time depenado por dívidas, e ainda venderam o Soteldo no meio desse processo. Ele viu a saída do melhor jogador do time, e aí teve que usar a base, e aí, como todo calendário da CBF começa o ano, já tem o estadual, já tem a Libertadores, e você vai ter que jogar. E aí o Ariel Roland, ele deu a morta. Eu quero jogar Libertadores, vou usar o Paulistão para teste. E aí o que acontece? Eles perdem eles já não jogando muito bem, perdem o clássico pro Corinthians. Os caras querem a saída do cara para um campeonato que todo mundo entendeu que era para ser teste. E aí solta o rojão na frente do hotel dele e simplesmente ele decide no dia seguinte sair do clube. O cara acho que não deu um mês direito e já foi embora. Então pra que contratar? Não tem pra que isso. Mas ele não sabe como é o futebol brasileiro. Ok, mas às vezes não é o futebol brasileiro que tá ruim. Porque, por exemplo, o Ramires... Tá, ok, o Ramires não tava muito bem assim, o jogo do Juventude, podia ter feito coisa melhor. Mas, cara, é o campeonato estadual, não é pra ganhar, mas o campeonato estadual se ganha com naturalidade quando se trata de Grêmio e Inter, ou tudo bem que Cruzeiro e Atlético Mineiro agora não, mas antes era, Atlético Mineiro e Cruzeiro botava qualquer coisa no gramado e ganhava. Hoje em dia não dá mais isso, mas se não é assim, então se decide, você quer jogar Libertadores ou quer ganhar um gauchão? Ou às no vezes estadual? O técnico só quer mandar aquele emoji de o pai tá de Celta. O pai tá de Celta. E muito obrigado, Celta. A gente nos livrou de uma, hein? Meu Deus.
Então fica esse negócio assim de muita exigência. Ok, tem que ser exigido? Tem. Mas, cara, você vai jogar lá contra a Aimoré com um gramado horrível. Os jogadores não querem jogar com a Aimoré. Não querem jogar com a Aimoré. Eles não querem. E aí, tu exige que eles façam uma goleada. Os caras não querem jogar. O estadual já não é mais como antigamente, onde o pessoal pilhava para ganhar. E agora vem esse negócio. E agora, na questão do gringo, tem também o outro lado, que é o lado do vencedor. E aí vem a inveja, vamos dizer assim, a inveja, porque o dia desse aí, o Joel Santana, né, tava criticando mais uma vez, né, essa diferença do tratamento do Jorge Jesus com o Ceni, que o Ceni ganhou 3 títulos em não sei quantos meses, e o Jorge Jesus, ele fez isso aí mais um pouco, mas por que vocês babam o ovo do Jorge Jesus? Cara, o Jorge Jesus, ele modificou a maneira do futebol do Flamengo jogar, cara. Não dá pra se dizer assim, foi uma revolução. Mas ele é gringo. Tá, mas infelizmente foi gringo. Ou infelizmente pra vocês era gringo. Não é mais assim, vocês estão ultrapassados, que os técnicos brasileiros não têm mais muito recurso. Não sei se tu concorda com isso, Jorge. Claro, teu time tem um técnico gringo, mas não concorda que os técnicos brasileiros, alguns deles, ou eles estão velhos demais e caíram no ostracismo, ou eles são novos demais e por causa dessa modernização do futebol, eles são cortados da raiz. Sim, melhor exemplo é o Abel. Que falta fez e que falta faz. Tu gosta do estilo de futebol da Abel Braga? Olha, eu tenho uma pequena impressão de que se o Tyson estivesse em campo, o Abel ia colocar. Em campo não, se tivesse o Abel ao invés do Miguel, ele ia colocar o Tyson. Tá, mas ia colocar e seria jogar bem ou ia só colocar ele? Provavelmente até aquela conversa, tu tá chegando agora, não dá pra te colocar o jogo inteiro, mas tu pode participar, assim, uns 15 minutinhos, uns 30. Sentir um pouco do ritmo. Começando aos poucos. Joguinho contra o Deportivo Tátira. Em breve tem Olímpia. Mas assim, não concorda comigo nessa questão do tipo campeonato, por exemplo, Libertadores aqui. O Abel Ferreira chegou há pouco tempo, fez o Palmeiras ser campeão da América, ao mesmo tempo passou a maior vergonha que o clube brasileiro já passou no Mundial de Clubes. Então, não acha meio estranho da maneira que a gente trata essa questão do técnico gringo e do técnico brasileiro? Não existe um medo. Eu acho que isso é medo. O técnico brasileiro tem medo dos gringos porque eles vêm aqui, eles tratam o futebol como novo, porque é um novo, é fato, o futebol inovou, e esses velhos, vamos dizer assim, entre aspas, eles não vão se atualizar porque eles têm uma ideia de jogo, é isso aí. E aí o que acontece? Cria essa crítica, cria essa atmosfera meio hostil de um técnico que mal começou o trabalho e já está sendo questionado. Eu acho que é um exagero disso. Ainda mais falando no início de ano. É que tu tá lidando com uma realidade diferente, salários diferentes e também metodologias. Por exemplo, o esquema inteiro que o Miguel Ángel propôs no início do ano foi por água quando ele percebeu: eu acho que os jogadores não sabem jogar do jeito que eu tô querendo. Plano B. O plano B é bom, não é bom? Ou é ruim também? É bom, mas o problema é quando tu tava focado praticamente todo o início do ano no plano A.
Mas aí eu acho que é questão de. Aí eu acho que é culpa da diretoria na teoria, porque assim, pensa bem. Vou contratar Ramires. Por quê? Porque ele é um bom técnico, tá, mas mais que isso. Ele tem uma estratégia ofensiva, ok. E cabe com os jogadores que a gente tem? Não sei. Pô, peraí. Ok, beleza. O futebol está se modernizando. Já existe staff para estatística, essas coisas. Por exemplo, o próprio Corinthians, apesar do Corinthians não usar, ele sabe que estilo de jogo tal funciona para técnicos tal. E se cria uma filosofia daquele time. Por exemplo, o Corinthians só vai jogar defensivamente até a morte, porque a base ensina os garotos a jogarem num estilo defensivo, mordedor. Né? Então, para criar uma filosofia nova, você vai ter que penar, você não pode esperar um resultado muito rápido. O próprio Kudê. O Kudê cansou de perder jogos de Grenal até o momento que engrenou e começou a fazer um futebol legal no Brasileirão. E ainda saiu por causa disso. E se o Inter perdesse com o Kudê, tava tudo bem. Tava tudo bem, porque não é assim. Você vai lá e faz. O Roger Machado, quando ele começou o futebol ofensivo do Grêmio, apanhou, não conseguiu ganhar do Corinthians, do Tite, perdeu pro Rosário Central, perdeu pra Ponte Preta. Ok, o ciclo dele tinha acabado ali, mas tinha uma semente. Você não ia pegar aquele trabalho e ia colocar num jogador que não ia funcionar, quer dizer, num técnico que não seguia essa filosofia. Claro, chegou o Renato é um velho, entre aspas, mas ele usou a semente que o Roger implantou naquele time. Agora, por exemplo, chega um Kudê. O Kudê vai lá, faz ali um bom trabalho, vai embora. Aí ele deixa a semente nos jogadores do Internacional de um estilo de jogo. Entra o Abel vai lá, reformula o time e faz o que dá para fazer com o time. Depois é demitido de novo e, pô, beleza, ok, mais um recomeço e começa o Ramires com uma nova metodologia de futebol. Aí chega lá no meio do ano, dá errado essa metodologia, vai trazer o Abel de novo? Acho que é uma questão de pouca paciência. Se quer ganhar futebol, tem que ser paciente, porque não vai chegar lá o Jorge, não vai ter o tempo inteiro um Jorge Jesus da vida que vai fazer um time campeão o tempo inteiro, em curto espaço de tempo. Essa é a minha visão, eu acho. Não, eu concordo contigo. Realmente não é do dia pra noite que vai se criar o time dos sonhos. Pois é. Por enquanto isso, o único time dos sonhos que na teoria tem no Brasil é o Flamengo. E começando o Brasileirão, a gente vai ter mais um campeonato que é todos contra o Flamengo. E o Flamengo contra todo mundo. Essa é a realidade. Ah, mas tem o Palmeiras. Cara, foda-se o Palmeiras. O Palmeiras que é Libertadores, ele não quer Brasileirão. Rivaliza com o Flamengo por causa que tem dinheiro. Depois de todas essas frases, a conclusão que fica é: Brasileirão 2021 vai dar Flamengo de novo? Eu não quero. Ninguém. Eu acho. Eu acho. Eu não queria, sabe? Eu sei. Eu também não queria, mas aí eu comecei a querer, sabe? Eu comecei a pensar, caraca, Diniz, 5-1. Eu vou ter que torcer pro Flamengo, que bosta. Ah, que merda, vai tomar no cu. O futebol brasileiro é uma merda, vai tomar no rabo. Pelo amor de Deus. Eu como um grande clubista, vai dar Grêmio, mas como um pensador assim, de futebol, eu acho que vai dar Flamengo de novo, porque não tem ninguém. Ah, mas tem o Palmeiras. O Palmeiras não parece que vai querer jogar o Brasileirão. As ganha. O Inter, eu preciso ver como é que o Inter vai se virar nos pontos corridos. Porque eu já vi como o Flamengo se virou e se virou muito bem. O Palmeiras vai até certo tempo bem e vai embora. O Atlético Mineiro, cara, eu não acho que o Cuca vai querer montar um time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu quero pelo menos entrar na Libertadores do ano que vem. Exatamente. O Corinthians mas o Corinthians já ganhou um Campeonato Brasileiro desse jeito. O Corinthians, se chegar a 45 pontos, acabou o campeonato pra eles. Acabou, ganhamos. Melhor do que qualquer taça chegar aos 45 pontos pra eles.
O São Paulo do Crespo parece que é a única frente contra o Flamengo. Apesar de já passou 2 jogos nas 2 primeiras partidas complicadíssimas. O São Paulo já caiu de qualidade. Quase perdeu para o Corinthians, empatou com o Racing, que estava em crise com o técnico. Luciano, então, né? Luciano. Mais uma vez. Então, eu acho que dá Flamengo de novo. Eu não quero. Pelo amor de Deus. Ninguém quer. Ninguém quer. Nem o Flamengo quer. Mas é o que temos, né, para futebol. Esse tem um super time. O Palmeiras tem um super time para Libertadores. Não tem super time para Brasileirão. E o Grêmio tem um bom técnico. E um grande artilheiro. E um zagueiro bom. Tem 2 zagueiros bons. O resto depende do humor e depende do treinamento. Aí não dá. E o Internacional eu não sei. O que tu acha, Gerson? O que tu acha, como é que vai sair o Inter nesse Brasileirão? O Inter vai... Eu não sei contra quem é o primeiro time, mas se for um time assim de médio porte, vai começar perdendo. Aí vai, tipo, pô, Miguelão, eu não sei o que. Aí daqui a pouco ele começa a ganhar dos times grandes. Aí do nada ele vai lá e perde uma partida pro Vasco ou pro Botafogo, sabe? E daí fica nessas de tipo, chega no Palmeiras ele ganha, chega num Botafogo da vida ele perde. Aí no final o campeão é o América Mineiro. América Mineiro. É o Lisca doido. Retranca todos os jogos do campeonato. E dá-lhe test talk. Eu quero ver, eu quero ter os números estatísticos de quantas vezes o Lisca vai ser expulso no Campeonato Brasileiro. Eu já dou um chute, 10 vezes. Ele vai ser 10 vezes expulso no Campeonato Brasileiro. Não viu Copa do Brasil? Todo mundo, ué, mas tu tá calmo, Lisca? Não era tu que era o Lisca doido? Aí ele, não, é a imprensa que me chama de Lisca doido. Eu sou um técnico que tá aqui treinando o time. Tipo, ele sabe ser calmo. O problema é ele ser calmo contra um Palmeiras. Ou tipo, o Corinthians do nada manda um gol e ele, quê? Como assim? É o Corinthians! Se esse time perder pro, sei lá, se o América Mineiro, por exemplo, perder pro Cuiabá, ele vai já dizer, eu vou me demitir, não é possível, eu já ganhou deles, como é que a gente vai perder de novo? Olha o ataque do cara, Jonathan Cafu, como assim, cara? Como assim vocês vão perder o gol do Jonathan Cafu? É inadmissível. Mas é isso, o América Mineiro é o time que vai tentar não ser rebaixado. Então essa é a realidade. O Lisca não pode achar que vai, sei lá, vai conseguir uma Sul-Americana agora. Boa tarde, batata doce. Batata doce, boa tarde. Ai. Bom, eu acho que é isso, né, Gerson? Tem mais alguma coisa que você queria adicionar sobre essa conversa? Tenho, só não sei se vai conseguir entrar, peraí. Ah, não. Ai. Muitas pessoas só que mataram. Só o gaúcho sabe. E feliz aniversário pro Igor, nosso integrante que fez aniversário ontem para vocês que estão assistindo no dia do lançamento. Que atrasou, mas finalmente dei os parabéns pra ele. Tava guardado, cara. Eu achei que ele tava desmascarado. Ele não vai me dar feliz aniversário, cara. Deu. Chegou aqui pra gravar, não falou nada. Eu pensei, tem coisa aí. Tem coisa aí. Eu tenho um calendário e não é à toa. Obrigado, Gerson. Obrigado pela audiência também. A audiência aí. E vai me dar um presente, vai dar presente para mim, não só para mim, para todo mundo, dando like, compartilhando o vídeo, comentando, se inscrevendo, comente com vocês o que vocês acham que vai ser do Grêmio, do Inter, do time que vocês torcerem, até pro Ibis. Nem sei se eles concorrem a alguma coisa nesse ano. O que vocês acham que vai ser
esse futebol brasileiro 2021. E eu espero que o Juventude pelo menos se mantenha na primeira divisão. Todos nós. A touca não pode sair. E é isso aí. Até mais. Escutem Beatles e até semana que vem. Falou. Com mais vegetais e falou.